Bom, pessoal, o estudo de hoje é sobre gases. Para começar, pega seu caderno de atividades na página 20 e 21 para a gente ver algumas partes teóricas. Pronto? Pegou? Então, vamos lá. Propriedades dos gases. Quais são? Compressibilidade, expansibilidade e miscibilidade. O que significa cada uma delas? Compressibilidade é a mesma ideia do comprimido, lá quando nós tomamos um comprimido para contar dor de cabeça, com alguma coisa. Então, compressibilidade é quando eu faço o quê? Eu comprimo, eu vou diminuir o tamanho. Um gás, ele é sempre compressível. Expansibilidade, agora é o contrário. Expansibilidade, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho desse gás. Lembra lá que nós conversamos? Se eu soltar um gás num canto de uma sala, logo, logo ele vai ocupar a sala por inteiro. Miscibilidade, o que é? Eu posso fazer mistura de gases homogêneas sem aquela discussão. E lembra da água, não mistura com óleo e tudo mais? Não, os gases não têm isso. Todos os gases se misturam. Agora a gente já sabe a diferença entre um gás e um vapor. Não se dá mais para simplesmente dizer que os dois são a mesma coisa. Um gás é toda substância que em condições ambientes, ou seja, a 25 graus Celsius, ele é um gás. Ele não precisa que aumente a temperatura para que ele mude. E o vapor já é essa substância, que a 25 graus Celsius, ela é ou líquida ou um sólido. Porém, quando eu aqueço ele, ele passa para o estado gasoso. E as características gerais dos gases. Então, não há praticamente coesão entre as moléculas, apresenta elevado grau de mobilidade, as moléculas movimentam de maneira contínua e desordenada, em todas as direções e sentidos. Lembra que nós conversamos já várias vezes sobre isso? Os gases são uma bagunça total, então, eles não perdem nem ganham energia, eles ficam lá se agitando, em alguns momentos eles realmente se chocam contra a parede do local que ele estiver, e assim por diante. Então, esse choque é contínuo, ele não para e desordenado, não há uma ordem nesse choque, eles simplesmente se movimentam. Dentro das transformações de gases, virando a página lá, nós temos a transformação isotérmica, isobárica e isocórica. Vamos lá. Isotérmica, térmica lembra de temperatura. Iso nós já conhecemos bem esse prefixo, que significa igual. Então, o que nós sabemos sobre a transformação isotérmica? Ela é feita a uma temperatura constante. Então, o que acontece aqui? Sempre a temperatura é constante. A temperatura é constante, então o que varia é a pressão e o volume. A isotérmica, ela é inversamente proporcional. O que isso significa? Se eu aumentar a pressão, o volume tem que diminuir. E o gráfico dela vai ser sempre uma curva, tá bom? Isobárica. Bárica é de pressão. Então, o que é constante agora é a pressão. Ela vai ser sempre diretamente proporcional. Então, se eu estou deixando a pressão constante, me sobra volume e temperatura. Então, quer dizer o quê? Que se eu aumentar o volume, eu também estou aumentando a temperatura. O gráfico ele sempre vai ser uma reta, só que nós temos que tomar cuidado aqui, ó, em relação a volume e temperatura, porque quando aumenta um, também aumenta o outro na mesma proporção. E, por último, a isocórica, que eu já falei para vocês, também pode ser conhecida como isovolumétrica. Volumétrica de volume, volume constante. Então, aqui, se o volume é constante, sobe a pressão e temperatura. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Portanto, se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. E o meu gráfico relacionando pressão e temperatura vai ser sempre uma reta. Certo? Então, aqui acaba a parte teórica. Vamos agora para a parte dos cálculos. Primeira coisa para a parte dos cálculos é lembrar um pouquinho das fórmulas. Nós temos duas fórmulas aqui a serem analisadas, que é pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final, volume final e temperatura final. Então, P de pressão, V de volume e T de temperatura. Pressão e volume, nesse caso, não tem unidade de medida que vocês precisam se preocupar. Por quê? Se for a mesma unidade dos dois lados, não tem problema. Pode ser metro cúbico, pode ser litro, centímetro cúbico, sem problemas, desde que seja a mesma dos dois lados. Onde que vocês têm que mudar sempre? No Kelvin. Então, a temperatura sempre em Kelvin. Como que era mesmo? Mais 273. Então, eu pego a temperatura em Celsius e adiciono 273 para elas transformarem em Kelvin. Ou o PV-NRT. PV-NRT, pressão e volume são os mesmos que nós já conhecemos, só que aqui vai ter uma diferença na questão da unidade de medida. N é o número de mol,
R é uma constante. É ela que define a unidade de medida da pressão e do volume, porque é uma constante que ela vai me dizer se eu uso ATM, se eu uso milímetros de mercúrio, ou se eu uso volume de litros, metros cúbicos. Então, sempre para eu me preocupar qual pressão e qual volume, eu tenho que olhar a constante que eu vou utilizar. E temperatura mantém a mesma ideia, a temperatura é sempre em Kelvin. Então, só para saber aqui, qual que é a diferença? Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Seguinte forma, para eu usar o PVT, que é inicial e final, se tem inicial e final é porque vai ocorrer uma transformação. Então, eu vou ler o exercício, eu vejo que ele estava numa pressão, mudou para outra, ou uma pressão, ou um volume, algum valor ali alterou, ficou diferente, eu uso a primeira fórmula. Ah, não, todo mundo não alterou nada, eu só quero saber naquele instante. Eu uso PV-NRT. Antes de começar realmente os exercícios, vamos só lembrar um pouquinho de cálculo estequiométrico, né? Então, olha lá, a nossa base do cálculo estequiométrico, como eu sempre digo para vocês, é o mol. Dentro do mol, tem algumas transformações que nós podemos fazer. Então, aqui, ó, do mol, se eu quero ir para moléculas, lembra do número de Avogadro lá, 6 vezes 10 a 23. Eu descubro quanto que é um mol e multiplico pelo número de moléculas. Se não, eu não quero moléculas, eu quero átomos. Então, eu pego o número de moléculas que eu encontrei, então, sempre para chegar no átomo, acho o número de mol, multiplico por 6 vezes 10 a 23, e daí sim eu vou para o número de átomos, e multiplico pelo número de átomos. Como que era o número de átomos mesmo? Por exemplo, CO2. Como que eu sei quantos átomos tem? O C não tem nada, é como se tivesse 1. 2 mais 1, 3. Então, quer dizer que esse CO2 tem 3 átomos. Beleza? Então, o número de moléculas e átomos. De mol também eu posso a massa. A massa é aquela regrinha de 3 que a gente mais utiliza, que significa o quê? 1 mol é o valor da tabela periódica. A quantidade que eu tenho, X. Lembrando sempre a regra de 3. E volume é só descobrir a quantidade de mol e multiplicar por 22,4 litros. Ok? Vamos começar os exercícios, então. Nós vamos analisar nesse gráfico qual dos segmentos ele é isotérmico, qual que é isobárico e qual que é isocórico. Então, o que nós vamos ver aqui? Ó? De A até B, ele está formando uma curva em pressão e volume, não está? Se ele forma uma curva em pressão e volume, qual que é o único que é uma curva? Não é o isotérmico? Esse gráfico é isotérmico, de A até B. De B a C agora. O que está acontecendo de B a C? Ó, a pressão, o que ela fez? Ela alterou. Ela era um valor, por exemplo, 5 e aqui era 10. Então, ela foi de 5 para 10. Ela ficou diferente. Se a pressão alterou, ele não pode ser isobárico. Porém, olha o volume de B a C. O volume de B a C ficou igual. Se o volume é igual, isocórico. Certo? Agora, de C a A, de A a C, tanto faz. Então, olha aqui agora. De A a C, vou descer aqui as retinhas. Então, novamente, isso aqui vale 5 e aqui vale 10. Teve uma diferença, não teve? Se teve uma diferença no volume, não é mais isocórico. O que permaneceu igual? A pressão. Se a pressão permanece igual, isobárico. Certo? Só uma coisa para a gente lembrar aqui. Sempre quando eu analiso o enunciado me fala que ele é isotérmico, que ele é isobárico, que ele é iso alguma coisa, eu retiro dessa fórmula aqui o que for iso. Então, por exemplo, eu falei lá que ele é isobárico, esse exercício ele é isobárico. O que eu venho aqui? Isobárico, bárico é pressão. Então, eu venho aqui e tiro a pressão dos dois lados. E continua a questão, e continua a fórmula do mesmo jeito, volume sobre temperatura e volume sobre temperatura. Ah, não, ele é isotérmico, térmico é temperatura. Se térmico é temperatura, eu tiro a temperatura, fica pressão vezes volume, certo? Vamos para os exercícios de novo, então. Aqui nós temos um primeiro exercício. Lembrando, é o mesmo de sempre. Pausa o vídeo, faz o exercício e depois dá play de novo para confirmar. Então, olha lá, numa sala de triagem de pronto-socorro, acidentalmente um termômetro quebrou e praticamente todo o mercúrio contido no bulbo se espalhou pelo chão. No momento do acidente, a temperatura da sala era de 25 graus Celsius.
Considerando o volume da sala, 240 metros cúbicos, a pressão atmosférica do mercúrio a 25 graus Celsius, se é 25 e 25, não mudou a temperatura. E R, olha lá, ó, aqui é a nossa constante. Lembra que eu falei que a constante ela tem sempre a unidade de medida? ATM, litro. Isso quer dizer o quê? Que eu terei que deixar a pressão e o volume em ATM e litro. Calcule a quantidade de vapor de mercúrio em gramas que se espalhou pela sala. Então, tá. Agora, eu marquei, eu vou escrever aqui embaixo quais são. Então, 25 graus Celsius, temperatura, 25 graus Celsius. Pressão atmosférica, 2,6 vezes 10 a menos 6 ATM. R igual a 0,082 ATM por litro por mol menos 1 por Kelvin a menos 1. Calcule a quantidade de vapor em grama. Se é grama, eu quero a massa que se espalhou pela sala. Eu pulei lá o volume, né? E o volume, 240 metros cúbicos. Certo? Aqui eu vou começar nessa folhinha, mas eu vou precisar de outra. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? A primeira coisa que nós precisamos analisar? Ele falou que alguma coisa mudou, a temperatura, ou que a temperatura permaneceu constante, ele colocou alguma coisa nesse sentido, que o volume permaneceu constante? Ele não colocou. Então, lembra lá das fórmulas que nós conversamos? Então, se não alterou nada, PV NRT. Então, vamos lá. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. ATM. ATM, certo? Litros, metros cúbicos. Pode? Não pode. O que nós sabemos? Lembra lá que nós conversamos? Que vai precisar do caderno de atividades? Lá na página 20 tem as transformações. Vocês deverão conhecer essas transformações já. Então, qual que é a transformação de volume? Na transformação de volume, eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Se 1 metro cúbico vale 1.000 litros, 240 metros cúbicos vão valer X. Corto metro cúbico com metro cúbico, 1 vezes X, X. Multiplicação por 1.000 é só acrescentar os zeros. Não tem 1, 2, 3 zeros? Então, 240 mais 3 zeros. 240 mil litros, certo? Então, voltando aqui, pressão. 2,6 vezes 10 a menos 6, vezes o volume. O volume é de 240 mil litros. 240 mil litros é igual a N. O que acontece aqui? Ele não falou que ele quer o N, porém, ele quer a massa. N não é o número de mol? Então, é a partir dele que vocês vão conseguir, depois, no final, descobrir o M. Então, N, R, vezes 0,082, vezes a temperatura. De novo, temperatura aqui está em graus Celsius, mas, lembra lá, ó, Kelvin. Celsius é facinho, lembra lá? Mais 273. Então, 25 mais 273, 298 Kelvin. Então, vezes 298. Agora, multiplicando aqui, vai ficar. Nós podemos contar os zeros. Não é 10 a menos 6? A vírgula está aqui, não está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 2,6 vezes 0,24. É igual a N vezes 0,082 vezes 298, dá 24,436. Certo? Continuando a continha lá. 2,6 vezes 0,24, 0,6
624 é igual a N. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 24,436. Então, esse N vai dar aqui aproximadamente 0,025 mol. Voltando, eu quero a massa. Então, eu não terminei ainda. Mas eu sei, ele não está falando lá que foi um termômetro de mercúrio. Tabela periódica lá. 1 mol de mercúrio, 201 gramas. Aqui foi 0,025 mol. Vai me dar X. Corta mol com mol, 1 vezes X, X. 201 vezes 0,025, aproximadamente 5,025 gramas. Exercício número 2 agora. Lembra, pausa, faz, depois confere. Um balão perfeitamente elástico e impermeável de gás hélio, preenchido com este gás até atingir o volume de 50 litros e 1 atm a 27 graus Celsius. Qual será a pressão desse gás no balão quando o volume for 30 litros e sua temperatura 315 Kelvin? R igual a 0,082. E qual é o volume? O que está acontecendo aqui? Eu tinha um volume de 50 litros, pressão 1 atm e a temperatura 27 graus Celsius. Ele mudou. Se ele mudou, isso daqui é tudo inicial. Depois eu vou ter um volume de 30 litros, uma pressão que eu não sei e uma temperatura de 315 Kelvin. Então, é tudo final. Mas, professora, ele deu aqui, ó, o R, ele deu o número da massa e tudo mais. Por que ele te deu? Para te confundir. Porque não há necessidade. Se ele está alterando, qual fórmula que é? Essa mesmo. T é igual a PVT. Porque ele tinha uma pressão, um volume, uma temperatura e alterou a pressão, o volume e a temperatura. Certo? Tem mais uma coisa aqui importante. Como eu falei, volume, pressão, não importa, vocês que decidem qual é. Mas a temperatura tem que ser em Kelvin. Isso aqui está 27 graus Celsius, eu vou acrescentar 273. Então, nós vamos ter aqui 300 Kelvin de temperatura inicial. Beleza? Vamos substituir, então. Pressão inicial, 1 atm. Volume inicial, 50 litros. Dividido, temperatura inicial, 300. Pressão final, não sei. Então, vou colocar lá quadradinho, bolinho, o que vocês quiserem. Volume final, 30 litros. Dividido pela temperatura final, 315. Então, aqui é só resolver o que dá para resolver e depois multiplicar por cruzado. Posso cortar um zero com um zero. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 315, que dá 1.575. É igual pressão final vezes 3 vezes 3, 9. Um zero daqui, 900. Está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 1.575 dividido por 9. Isso é a pressão final. Então, dá 1,75 atm. Então, vamos ao último exercício da aula de hoje. O que nós precisamos lembrar aqui? 11,2 gramas de sucata, então a massa, contendo ferro, reagiram com certa quantidade de ácido clorídrico. Então, eu estou montando uma reação aqui. Em solução, produzindo cloreto de ferro 2. E gás hidrogênio. O gás formado foi aprisionado em um balão de volume 1 litro, exercendo uma pressão de 2,46 atm, sob temperatura de 27 graus Celsius.
Considerando que somente o ferro que reagiu seja capaz, então eu quero saber do ferro, seja capaz de produzir gás hidrogênio, então aqui eu só falei do ferro e do gás hidrogênio. É possível afirmar que o teor de ferro, teor, lembra de teor? Teor, porcentagem. Na sucata é D. Daí ele deu a massa molar do ferro e deu a constante. Vamos lá? Então, primeira coisa, ele está falando de uma reação. Ele não escreveu ela, mas você já tem conhecimento suficiente para escrevê-la. Então, ferro, ele é metálico, ele é um metal. Então, ele lembra da ligação metálica? É só ele. Mais ácido clorídrico. Quem que é o ácido clorídrico? HCl. Em solução. Se é em solução, aquoso. Produzindo, né? Então, a setinha, cloreto de ferro 2. Se é ferro 2, é porque eu tenho 2 cloros. FeCl2. E gás hidrogênio. O cloreto também está em solução. E gás hidrogênio. Quem é o gás hidrogênio? H2. Aqui não deu espaço, mas é gasoso. Então, o que nós vamos fazer? Terminei a reação, sempre a gente confere balanceamento. Aqui, como é só ferro, hidrogênio e cloro, eu vou conferir direto. Vamos lá. Macho, começo pelo ferro. Um ferro, um ferro. Então, 1. Macho, a metais. Então, cloro. 1 cloro, 2 cloros. Eu venho aqui e multiplico por 2. Depois vem carbono. Carbono não tem, então não há necessidade. Hidrogênio, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, esse vai ser 1. Acabou, tinha ainda o oxigênio, mas não tem nesse caso. Provavelmente por isso que foi tão fácil de balancear, né? Então, vamos lá. Ferro, ácido clorídrico, ferro 2 e gás hidrogênio. Porém, ele fala aqui, ó, considerando somente o ferro e o gás hidrogênio, quer dizer que o HCl e o cloreto de ferro 2 não vão servir para nada na nossa reação. Mas beleza, vamos continuar lá. Então, quais são os dados que nós temos? Vou puxar aqui. Então, ele deu a massa da sucata. Isso é importante vocês diferenciarem, que é a massa da sucata, não do ferro. É 11,2 gramas. O volume, 1 litro. Pressão, 2,46 atm. Temperatura, 27 graus Celsius. Já vamos transformar agora Celsius para Kelvin. Então, fica 300 Kelvin. Daí, ele deu a constante. K é igual a 0,082. E a constante está em ATMs, litro e mol. ATM, litro, e o mol não tem ainda, porque é o que nós vamos descobrir. Então, aqui, como não teve nenhuma alteração, o volume era de 30 litros, ele foi para 40 litros. Não teve nada disso. Se não teve nada disso, PV é igual a NRT. PV, pressão, 2,46. Volume, 1 litro. Número de mol é o que eu vou descobrir, R, 0,082. Temperatura, 300 Kelvin. Então, 2,46 vezes 1, 2,46 é igual a N. A gente já fez tanto essa conta que está de cabeça, né? 24,6. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 2,46 dividido por 24,6 é igual a N. Essa divisão aqui, então, o que acontece? É 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Então, a resposta vai ser, em algum momento, 1. Só que é 2,46 e 24,6. É a diferença de uma casa. Por isso, fica 0,1 mol. Certo? Lembrando, professor, eu não lembro, não consigo olhar isso. Monta a continha do lado, sem problemas. Como eu sempre digo para vocês, o que importa é acertar. Então, eu achei o número de mol. Número de mol de quem? De quem que nós precisamos ver aqui? Lembra que nós estamos estudando gases. Então, eu achei o número de mol de hidrogênio, porque ele é o único gás aqui, ok? Mesmo que o enunciado não tivesse falado isso para vocês, vocês teriam que saber que é o único gás que eu tenho opção. Então, aqui é o número de mol de hidrogênio, certo?
Porém, lá na sucata, ele quer saber qual que é o teor de ferro. Então, nós vamos ter que voltar aqui no coeficiente estequiométrico. O que nós sabemos de coeficiente estequiométrico? Que 1 mol de ferro, né, aqui, por causa que o balanceamento deu 1, equivale a 1 mol de H2, porque o balanceamento daqui também deu 1. Só que quanto que eu tenho de H2? 0,1 mol, certo? Que foi o que a gente encontrou. Então, aqui vai ser X. Nesse caso, gente, a conta fica fácil, porque é 1 e 1. Então, eu vou multiplicar por 1 e dividir por 1. 0,1 vezes 1, 0,1. Dividido por 1, continua sendo 0,1 mol, que antes era de hidrogênio, só que agora o X está embaixo do ferro, certo? Terminei a conta? Não, porque eu quero o teor. 0,1 mol de ferro. O teor da sucata está em gramas. Então, eu vou ter que transformar esse mol de ferro em gramas. Vamos voltar para aqui para outra página? Então, olha lá. 1 mol de ferro, o enunciado te contou já. O que ele vale? 56 gramas. 0,1 mol vai equivaler a X. Então, 0,1, 0,1, utilizando a mesma ideia de pular uma casa. Então, eu vou andar uma casa aqui, vai ficar 5,6 gramas de ferro. Certo? A sucata tem 11,2, quer dizer o quê? Que de 11,2 para 5,6, uma parte aí é de sucata, é nada. O que realmente me interessa é o ferro. Então, nós vamos lá. 11,2 gramas, que é de sucata, é o 100%. É a sucata por completo. 5,6 gramas, que é o que realmente importa, é X. Posso cortar grama com grama. 5,6 vezes 100. X é igual a 560 dividido por 11,2. Que aqui nós vamos ter 50%. Então, qual é o teor de ferro nessa sucata? De 50%. Gente, bons estudos, boas provas, até a próxima.